Na semana passada, eu fiz uma enquete perguntando se você pudesse escolher alguma coisa que não fosse material, o que você escolheria? E dentre as respostas que eu obtive, uma delas me chamou bastante atenção, que dizia assim: não me preocupar tanto por antecipação. E aí, eu fiquei me perguntando, o que nos leva a sofrer por uma situação que ainda não aconteceu? Comecei a refletir, analisar, pesquisar e acabei percebendo que muitas vezes nós sofremos por antecipação porque nós queremos evitar o sofrimento daquele momento que vai chegar, mas que a gente não tem controle nenhum sobre ele. E aí nós acabamos na expectativa de nos prepararmos para não sofrer naquele momento, criando na nossa mente vários pensamentos, várias possibilidades, que na maioria delas são negativas, porque a gente acaba olhando para tudo de errado que pode dar, né? Então, o que pode dar errado? Eu não vou conseguir, eu não tenho força, é muito difícil, isso aqui não é para mim. E a nossa mente começa a criar várias situações que elas não existem, que não fazem parte daquele momento, porque ele ainda não chegou. E aí, isso acaba despertando, além, né, dos nossos pensamentos, acaba despertando muitos sentimentos negativos, ansiedade, preocupação, estresse, e isso acaba refletindo na nossa vida de uma maneira negativa também, acaba interferindo no nosso dia a dia, porque a gente não consegue se concentrar direito, a gente não consegue se desligar daquele pensamento, daquela situação que vai acontecer e que a gente imagina que vai ser daquele jeito que a nossa mente está criando e que, na verdade, não necessariamente vai acontecer como está se passando na nossa cabeça. Nem tudo que a gente pensa é real, nem tudo o que a nossa mente nos diz vai acontecer da forma como a gente pensa. E aí a gente não consegue dormir direito, não consegue se alimentar direito, ou come muito, ou come pouco. Começam a aparecer, né, sintomas físicos, dor de estômago, dor nas costas, dor nas pernas. A gente começa a sentir dores de cabeça. Essa preocupação, né, faz com que a gente acabe descontando em outras pessoas do nosso convívio, do nosso relacionamento, o nosso estresse, que muitas vezes não é com ela, não está ligado à nossa preocupação. Então isso vai trazendo, né, ocasionando várias situações que trazem prejuízos para a nossa vida. E quanto mais a gente se apegar a esse futuro, né, querendo controlá-lo ou querendo evitar o sofrimento, mais a gente vai sofrer, porque a gente não tem o controle sobre todas as coisas. E a gente precisa aceitar que os fatos acontecem. O que a gente, né, e o que a gente precisa realmente é saber lidar com essas situações, saber lidar com esses fatos que acontecem para que a gente consiga resolvê-los. Então, em vez da gente pensar no problema, em vez da gente ficar sofrendo por aquilo que ainda nem chegou, a gente tem que pensar, né? Se existe um problema, qual é a solução? O que eu preciso fazer? Que atitude eu tenho que tomar para resolver esse problema, essa situação? E não incrementar ainda mais. Aliás, é muito importante quando a gente se dá conta que está sofrendo por antecipação, se perguntar
se é real ou não. Se existe um problema real ali que precisa ser resolvido, ou se isso é fruto da nossa imaginação, da nossa fantasia. Se a gente está supondo que as coisas vão ser daquele jeito e a gente está acreditando nisso. Porque, como eu falei, nem sempre aquilo que a gente pensa é o que realmente vai acontecer. E muitas vezes a gente, depois que a situação passou, a gente olha para trás e vai se dar conta que não precisava ter sofrido tanto, que não precisava ter se desgastado tanto diante daquela situação, porque ela acabou sendo menor do que a gente estava imaginando. Então, né, muitas vezes a gente vive isso. Claro, temos que ter cautela, temos que ter preocupação, não podemos ser negligentes diante dos fatos, diante das coisas. Mas temos que tomar o cuidado de não intensificar isso a ponto de causar prejuízos, problemas na nossa vida e na nossa saúde também, porque isso afeta muito, né, a nós e as pessoas que nos rodeiam, porque a gente acaba mudando o nosso comportamento, né? A gente acaba se desgastando, né, e desgastando também as outras pessoas. A gente não consegue desligar daquele pensamento que fica na nossa mente. E como diz Augusto Cury, né, são os pensamentos, o pensamento acelerado, mas não são pensamentos positivos que venham agregar e nos ajudar. São pensamentos que acabam fazendo com que a gente tenha mais sofrimento, mais angústia, mais tristeza, enfim, que não nos ajudam a resolver o que precisamos resolver. Então, olhar para os fatos, olhar para a realidade, viver o momento presente e ver o que realmente precisamos fazer, o que é real e o que é fruto da nossa mente, da nossa imaginação. E aí separar essas duas coisas para que a gente possa tomar as decisões e as ações mais assertivas e com menos desgaste, para que a gente possa ter uma vida mais leve, mais feliz, mais tranquila e relacionamentos mais harmoniosos. E aí, faz sentido para você? Então curta, comente, compartilhe e salve esse vídeo para você poder revê-lo novamente em outro momento e poder ter mais percepções a respeito desse tema tão importante. Gratidão, um abraço e até mais!